Bom dia, pessoal. Hoje a gente fala e encerra a parte do pagamento direto, a de implemento obrigacional, última parte. A gente vai falar do lugar e do tempo do pagamento, encerrando aí essa matéria. Bem, então, com relação ao lugar do pagamento, a Maria Ana Diniz disse que o lugar do pagamento é o local do cumprimento da obrigação. Em regra, no próprio negócio jurídico se estabelece onde vai ser cumprido o contrato ou a obrigação. O lugar do pagamento não é a mesma coisa que o lugar de entrega da coisa. Então, você pode ter uma compra e venda, por exemplo, em que se convenciona que o vendedor vai expedir a mercadoria para outro lugar. Então, o lugar do pagamento é um e o lugar da entrega é outro. Então, o lugar do pagamento, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, é onde a expedição foi feita, de onde eu remeti o objeto, enquanto que o lugar da entrega é para onde a coisa foi remetida, tá? Só para a gente diferenciar uma coisa da outra. O artigo 327 do Código Civil vai dizer que o pagamento, em regra, vai ser feito no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, natureza da obrigação ou das circunstâncias. Então, aí, pelo artigo 327, onde se paga normalmente, no silêncio contratual, no domicílio do devedor. Essa é a chamada obrigação quesível. Lembra quando eu falei de classificação da obrigação quanto ao lugar, lá atrás, já faz algum tempo, algumas semanas? Vocês até reclamaram, professor, mas quando você estava falando de classificação das obrigações, você não falou disso. Como eu disse para vocês, eu ia abordar isso em algum momento. Esse momento é agora. As obrigações podem ser quesíveis ou portáveis. A obrigação quesível é aquela que é paga no domicílio do devedor. Presunção legal, o silêncio do contrato vai ser no domicílio do devedor. E se não for no domicílio do devedor, vai ser obrigação portável. Daí as pessoas já pensam, né? Então, bem, se é quesível é no domicílio do devedor, logo a portável no domicílio do credor? Não, pessoal. A portável pode ser paga em qualquer lugar, que pode ser o domicílio do credor ou não. Então aí tá uma pegadinha ótima para a questão besta. A obrigação portável deve ser cumprida no domicílio do credor. E muita gente vai lá e marca X ali, feliz. Não, não é no domicílio do credor. Pode ser no domicílio do credor, pode ser em outro lugar, pode ser em qualquer lugar, pode ser na lua. Só não pode ser no domicílio do devedor, porque daí a obrigação seria quesível. Essa diferenciação acaba sendo importante, não é uma definição só para confundir a cabeça da gente. Essa é uma definição importante para verificar quem que é responsável pela mora. Porque como é que eu vou saber quem é que está atrasado e está atrasando o cumprimento da obrigação, se é o credor ou o devedor, se eu não sei qual que é o lugar do pagamento? Então a gente tem que avaliar isso também. Pelo parágrafo único do artigo 327, se houver mais de um lugar designado no contrato, é o credor que vai escolher. Olha só a diferença em relação a todas as outras situações que a gente viu. Em todas as outras situações de obrigações que a gente viu até agora, quem escolhia era o devedor. Obrigação alternativa, quem escolhe é o devedor. Se vai entregar a vaquinha, se vai entregar a vaquinha ou o boizinho, quem vai definir isso vai ser o devedor. Agora, com relação ao lugar de pagamento, quem define é o credor. Certo? Então temos aí uma pequena exceção ao sistema da teoria geral de obrigações e que pode acarretar alguma confusão por parte dos alunos. Então vocês já ficam cientes que no caso de mais de um lugar possível de cumprimento, Linhares ou São Mateus, quem vai escolher o devedor? Se o contrato não disse nada, quem vai escolher é o credor. Ainda com relação ao lugar, o artigo 328 diz que se o pagamento for a tradição de um imóvel, ou seja, você entrega um imóvel, você entrega, lógico que não fisicamente, você não vai pegar um monte de terra e jogar na pessoa e falar, o terreno está aqui. Não é isso, né, gente? Você vai ter a transferência da propriedade. Se essa tradição do imóvel for o pagamento, ou em prestações relativas ao imóvel, o local do pagamento é o lugar onde está situado o bem. Em regra também, o contrato pode prever de forma diversa, sim ou não. Por Orlando Gomes, não, por Flávio Tartucci, sim. A doutrina vai ter essa polêmica pequena. De qualquer forma, obviamente que se algo for relativo a um imóvel, seja a tradição do imóvel, sejam prestações que são serviços realizados no imóvel, que o lugar do pagamento vai ser o imóvel, porque é o que faz sentido. Mas se isso aí é uma norma de ordem pública ou não, como a gente viu, Orlando Gomes e o Flávio Tartucci vão discordar a respeito disso. Se ocorrer algum motivo grave para que não se efetue o pagamento naquele lugar, o artigo 329 vai explicar o que fazer. Nesse caso, o devedor pode fazer em outro lugar sem prejuízo para o credor. Esse motivo grave é uma cláusula geral. Vocês lembram o que é cláusula geral? Bem, mais uma cláusula geral aí para análise caso a caso. E nesse caso também tem uma mitigação do pacta sunt servanda, da força obrigatória dos contratos. Porque se a gente falasse que a força obrigatória dos contratos será absoluta, não interessa se o motivo é grave ou não, o devedor deveria pagar no lugar determinado.
Nesse caso, o artigo 329 abre margem para havendo um motivo grave, então o devedor pode cumprir em outro lugar, desde que, enfim, não tenha prejuízo para o credor. Existe também um artigo 330 que traz uma situação muito interessante sobre o lugar do pagamento, que ele vai dialogar com a boa-fé objetiva e os institutos da suprécio e da surrexio. A gente já falou um pouquinho sobre isso. De qualquer forma, o que diz o artigo 330? O pagamento que é feito reiteradamente em outro local faz presumir a renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Digamos que o contrato diga que o pagamento tem que ser feito em Linhares. E daí, todo mês, o pagamento tem que ser feito em Linhares. O devedor vai lá e faz o pagamento em São Mateus. Chega no mês seguinte, faz o pagamento em São Mateus. Seja no mês seguinte, pagamento em São Mateus. Mês seguinte, pagamento em São Mateus. Mês seguinte, pagamento em São Mateus. Daí, depois de 6 meses, o credor vira e fala assim, pagamento é em Linhares, cara. Você está em mora, você está errado, blá, blá, blá. Ocorreu o quê? A suprécio e a surrexio. A suprécio, que é a supressão de um direito. Desapareceu o direito do credor de ver o pagamento sendo feito em Linhares. E surgiu, surrexio, o direito de pagar em São Mateus, reiteradamente feito pelo devedor. Porque o credor deveria ter reclamado antes, não quis reclamar, o direito dele foi suprimido, e o direito do devedor de pagar em outro lugar surgiu. Suprexio e surrexio. Ok? E com relação ao tempo? Com relação ao tempo, a gente tem também aquela classificação das obrigações que a gente já mencionou lá atrás. Eu volto nessa classificação porque ela é importante. A obrigação pode ser instantânea ou de execução imediata, ou seja, a pessoa convencionou a obrigação e paga na hora e acabou. Obrigação de execução diferida, em que a pessoa convenciona a obrigação e paga depois, em algum outro momento no tempo. E obrigação de execução periódica, ou seja, a obrigação, uma vez convencionada, cada período ela deve ser cumprida a cada período. Exemplo do aluguel, um exemplo clássico, né? Você convenciona um contrato de locação e todo mês você vai ter que pagar o aluguel. Por quê? Obrigação de execução periódica. Essa dívida que se origina de uma obrigação só vai ser exigível quando ela vence. Ou seja, enquanto não tem a data de pagamento, essa data de pagamento não chega, essa obrigação, essa dívida não pode ser exigível. Então quais são as regras fundamentais aí? O credor não pode exigir o adimplemento antes do vencimento. Ah, mas eu queria muito receber agora. O credor pode executar, pode cobrar judicialmente o devedor antes de vencida a dívida? Não. Então, o credor só pode exigir o adimplemento após o vencimento da dívida. E o devedor também não pode pagar após a data prevista. Então, se ele tinha que pagar no dia 1º e paga no dia 5, ele vai estar sujeito aos ônus da mora, aos encargos da mora, que vão ser quais? Correção monetária, juros, multa, honorários de advogado. Então, tudo isso deve ser considerado quando a gente avalia o tempo do pagamento. Então, o tempo do pagamento é aquela data em que deve ser cumprida. Nem o credor pode exigir antes, nem o devedor pode pagar depois. Tem que ser aquela data delimitada em tempo. De acordo com o artigo 331, se não tiver disposição legal em sentido contrário, ou seja, o contrato pode prever diversamente, não sendo ajustada a época para o pagamento, o credor exige imediatamente. Então, se eu celebro um contrato e falo, então você vai me pagar tanto por esse passador de slides, e a pessoa fala, sim, eu não falei o prazo, então eu tenho que pagar lá, pagar agora, imediatamente. Então me dá logo o dinheiro, eu dou logo o passador de slides, acabou. Obrigação de execução instantânea. Para não ser considerado uma obrigação de execução instantânea, eu preciso convencionar que o pagamento vai ser feito em outro momento. Daí vai ser diferido. E no caso de obrigação condicional, o artigo 332 vai dizer o seguinte: as obrigações condicionais cumpram-se na data do implemento da condição. O que é uma condição? Vocês lembram de parte geral, direito civil 1? Condição é o elemento acidental do negócio jurídico que subordina a produção de efeitos desse negócio jurídico à ocorrência de um evento futuro e incerto. Sendo incerto, uma vez que ocorra aquele evento que não se tinha certeza que ele iria ocorrer, a partir desse momento é que a prestação, a obrigação, ela é exigível. E cabe ao credor, de acordo com o artigo 332, provar que o devedor está ciente que ocorreu e se implementou aquela condição. É importante lembrar que uma obrigação condicional não quer dizer que é uma obrigação de execução diferida ou periódica. A obrigação condicional pode ser instantânea. O ponto é que a instantaneidade vai dar a partir do momento do implemento da condição, que é o evento futuro e incerto. Existem algumas situações previstas no artigo 333 que trazem quando o credor vai poder cobrar a dívida antes de vencido o prazo da obrigação. Bem, quais situações são essas? Bem, a gente tem aí
3 casos previstos no nosso ordenamento, no Código Civil, no artigo 333. Caso de falência do devedor ou concurso de credores. Ou seja, devedor empresa tem mais dívida que patrimônio, então se foi declarada a falência dessa empresa, todas as dívidas vencem ao mesmo tempo, para poder ser cobradas todas ao mesmo tempo e dividir o patrimônio de forma proporcional. Ou concurso de credores. O que é concurso de credores? Concurso de credores é a falência da pessoa natural. Então a pessoa natural não vai à falência no Brasil. Nos Estados Unidos, salvo engano, a pessoa pode declarar falência. Aqui a gente não tem esse instituto da falência da pessoa natural. A pessoa natural, ela sofre o concurso de credores. Na prática é muito parecido, embora a falência, obviamente, é muito mais regulada. Mas a ideia é que, uma vez que haja o concurso de credores, todas as dívidas vão vencer ao mesmo tempo. Segundo caso, inciso segundo, se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Digamos que a minha dívida tem como garantia este passador de slides, penhor. Só que eu tenho outras dívidas. E outras dívidas, e outras dívidas. Daí, dessas outras dívidas, um desses credores penhora esse passador de slides. Mas esse passador de slides garantia outra dívida. E agora? Bem, por conta disso, por esse passador de slides estar sendo penhorado por uma dívida X, o credor da dívida Y, que tinha o penhor como uma garantia, vai ver a antecipação do prazo do pagamento dessa dívida. Porque daí, como esse bem que garantia está em perigo, a dívida que tinha esse bem como garantia vai vencer antecipadamente. E por fim, se cessarem ou tornarem insuficientes garantias do débito, sejam fidejussórios ou reais. A garantia fidejussória é a fiança. Então, por exemplo, se tornou insuficiente, o meu fiador faliu. Ou então a minha garantia real, a minha hipoteca na minha casa pegou fogo. Nessas situações, essa garantia se tornou insuficiente ou cessaram. E nesse caso, o devedor vai ser intimado. Cara, e agora que o fiador morreu e a hipoteca da sua casa desapareceu? Você vai reforçar essa garantia? Se ele falar que não, existe também a possibilidade de vencimento antecipado da dívida, certo? Esses são os 3 casos. No parágrafo único, nos casos desse artigo, se houver solidariedade passiva, não vai haver vencimento contra os outros devedores solventes. Então, olha só que interessante, na solidariedade, nesse ponto, tem uma exceção. Então, havendo uma situação de antecipação da data de vencimento da dívida e o devedor, os devedores são solidários, vai vencer só em relação àquele devedor e não em relação aos outros. Em relação aos outros, o prazo continua o prazo original. A doutrina também considera o rol do vencimento antecipado, que a gente viu no artigo 333, como exemplificativo e não taxativo. Um exemplo é que as partes sempre podem convencionar um vencimento antecipado. Nada impede que a gente coloque no contrato uma data. Olha, se não pagar uma parcela, com isso considera-se vencida toda a dívida. Mas são 500 parcelas. Bem, não interessa, não assinou o contrato. Pacta sunt servanda. Então a gente tem essa situação de que a gente pode incluir no contrato alguma situação de vencimento antecipado ocorrendo qualquer coisa, até uma situação de uma condição. Se o Brasil decretar moratória da dívida externa, então tem vencimento antecipado da dívida desse contrato. Pode, nada impede que se coloque isso. Bem, para fixação, eu trouxe até um exercíciozinho, está no slide 362, eu queria que vocês dessem uma lida, para a gente poder debater. Eu não vou dar a resposta aqui nessa aula, mas qual que é a ideia? O Diocleciano vai dever para Esmeralda a quantia de R$10.000 e deu duas garantias para Esmeralda. O penhor de um relógio de sua propriedade, avaliado em R$5.000, e a fiança do Fulgêncio, ou seja, Fulgêncio fiador, mais o relógio de R$5.000 como penhor. No dia do vencimento, a Gioconda, que é amiga de infância do Diocleciano, vai lá e paga a dívida no próprio nome. E o Diocleciano não pagou. E aí, quais são as consequências, especialmente com relação às garantias? Para a gente poder responder essa questão, a gente vai trabalhar principalmente com aquela situação dos solvens, que a gente estudou na primeira aula sobre adimplemento direto, tá? Então, vamos lá, eu quero ver o que vocês acham. Comentem no Google Classroom, eu quero que vocês façam aí, coloquem o que vocês acham, qual que seria a resposta, e a gente conversa por lá. Na próxima aula, a gente vai começar a falar das regras especiais do adimplemento obrigacional. E daí a gente vai ter 3 institutos: o pagamento em consignação, a imputação do pagamento e a subrogação legal. Eu vou fazer cada uma em uma aula separada, tá certo, pessoal? Até a próxima e foi um prazer mais uma vez.